E agora temos o prazer de ter também outra inspiração incrível do Brasil, não é verdade? Joana, temos a Magna já a caminho? Sim. Ok. Muito bem. Já estou a ver o ecrã. Olá, Magna. Que Olá. bom conosco. Olá. Tudo Muito bem? bom estar aqui e compartilhar. Muito Que bom. bom. Assisti um pouco a esta primeira apresentação em que o Brasil está aqui bem representado, não acha? A minha sensação é que teve um voo panorâmico por Lili, muito generoso sobre o Brasil, e eu vou ter a honra de mostrar um recorte dessa história dela a partir do ponto de vista do Nordeste. É perfeito, ela fez uma moldura linda do Brasil, e nada melhor do que entrar agora e mostrar um recorte. Obrigada, Lili, pela moldura. Que bom. Olha, Magna, é extraordinário mesmo. Estou realmente muito feliz por tê-la connosco, porque de facto é uma visionária. Há 30 anos que faz moda circular, quando nem sequer era um conceito. Portanto, quer-nos falar um bocadinho como chegou a estes insights, porque a história pessoal também estimula isto tudo, não é? Quer-nos dar um bocadinho de enquadramento, se achar interessante partilhar? Isso é importante. Eu sou filha de alfaiate e de professora de corte e costura, e eu tinha uma insatisfação desde muito cedo, que era do trabalho ser digno. O trabalho digno, quer dizer, meu pai era um exemplo de que era era uma pessoa muito dedicada, mas que não foi reconhecida. E isso mexeu com o meu DNA e eu saí com a missão inconsciente, mas muito forte, de transformar qualquer que fosse o trabalho na minha vida em dignidade, um trabalho que realçasse a atitude e a habilidade de cada pessoa. Isso foi se dando ao longo dos anos, de forma inconsciente, e aí tinha um propósito, que hoje é propósito, mas o propósito, depois de algum tempo, virou negócio, porque eu fui para a área de serviço social, já na universidade, e, na época, aqui, um regime político, como disse Lili, esse Brasil vive se desenvolvendo há 500 anos e a gente se adaptando a esses desenvolvimentos, né? E, nesse recorte Nordeste, a gente tem uma sustentabilidade artesanal muito pulsante. O Nordeste fala pelo artesanato, muito mais do que pela indústria. Fala pelas relações alimentícias tradicionais. Houve pouca imigração para cá, então a raiz brasileira, eu reconheço que ela está muito no Nordeste e no Norte ainda, muito preservada nas suas linguagens de alimentação, de raízes, de tudo. E quando eu me dei conta disso, já tinha 30 anos a empresa, sabe? Já tinha 30 anos o meu trabalho. É um trajeto, e manter um projeto desses tão ético, tão difícil do ponto de vista do modelo de negócio, não é? Manter-se de pé também deve ter sido uma grande dificuldade, imagino. Mas conseguiu, não é? Conseguiu transformar um projeto ético num projeto sustentável, financeiramente, inclusive, né? Por 30 anos é uma vida. Isso. Eu acho que a cada projeto desse que Lili mostrou tem um propósito, tem uma pessoa lutando com seus sonhos por trás, e que alguns aguentam uma trajetória longa, outros sucumbem no meio do caminho, desistem, né?
E o mérito está muito em passar as diversas fases e contar a história, né? Então, em 2019, a gente já estava meio desistindo, nos nossos 30 anos, de contar essa história, de prestar atenção nas relações humanas, de prestar atenção como é que o trabalho se dá numa empresa pequena, que já foi grande, mas que encolheu. E foi quando veio esse reconhecimento da ONU Meio Ambiente, para dar um fôlego e mostrar que a gente estava no caminho certo. Aí a gente pode começar já a mostrar, né, Sofia? E claro, vamos a isso, com imagens fica sempre mais guloso, não é? Joana, vamos com isso? Ok, cá estamos. Repensar a moda e repensar o mundo sempre foi meu propósito, né? De uma vida andando e como eu sei fazer roupa, eu usei a roupa e uso até hoje como uma linguagem de tecnologia, como uma linguagem que eu vou falar a partir dela. Eu não tenho dificuldade em construir 3D ou fazer modelagem. E aí eu fui aprendendo que essa roupa ela tinha que comunicar algo, ela tinha que comunicar de um país ou de uma força e dizer algo. Quando chega em 2019, esse é meu sócio e filho, em Genebra, e a gente foi convidado para apresentar esse trabalho que a gente vinha contando ao longo do tempo e que estava já meio cansado de falar e falar e falar, e as pessoas tentarem encontrar uma caixinha para nos colocar. A caixinha de moda a gente não entrava porque a gente não conciliava os valores fúteis da moda, de coleção, de temporada, de materiais descartáveis e tal. A gente lidava com produtos de boa qualidade, a gente tinha na Gênese a alfaiataria, na forma de fazer a roupa, e a gente tinha também a relação de trabalho com cuidado, com afeto, com confiança. Então, a gente tem pessoas que trabalham conosco há muito tempo e que a gente formou. Mas a gente também estava querendo se reinventar ao completar 25 anos. E essa reinvenção, pode ir passando, João, essa reinvenção vinha lá de trás, que era assim, quando eu comecei a pensar nessa empresa e nesse produto, eu não queria, pode dar uma parada aí, eu não queria pensar em reciclar. Não era uma empresa de reciclagem e hoje em dia também não é uma empresa de upcycling, tá? Porque esses termos todos são muito novos, né, para a indústria da moda, para a indústria têxtil, e sim fazer uma roupa que não deixasse nenhum resíduo, o próprio resíduo virasse produto, pensar nele 100%, era como você extrair uma mandioca da terra e usar ela no todo, na raiz, na casca, e apresentar ela para o mundo de forma saborosa e não deixar nenhum lixo para ninguém tratar ele. Quer dizer, era pensar no projeto redondo. Isso é entendido hoje como economia circular. Pensar 100% no que você está fazendo, mas também pensar de forma atrativa, desejável, sabe? Com o desejo pulsante no produto. A nossa história começa na escolha da matéria-prima. A gente necessariamente faz uma opção por fibras mais naturais, mas necessariamente não só orgânicas, porque a gente está no Nordeste do Brasil e a gente tem no Sul do Brasil, como Lili disse, 7.000 quilômetros de costa. O que nos separa hoje, eu e Lili, eu acho que é 2.500 quilômetros, não é pouca coisa. E aí a gente via que a gente não podia tornar o nosso trabalho difícil de executar por estar com a matéria-prima distante. E aí foi selecionado um grupo de produtos de matéria-prima que vem de toda parte do mundo, mas que ele dá longevidade ao produto. O produto tem que durar décadas, ele tem que durar muito, ele tem que ser um produto que passe de gerações. E esse propósito, a partir da alfaiataria, foi sempre um malabarismo. Eu não sei se essa palavra é comum a todo mundo, mas malabarismo é aquilo que você se equilibra sempre nessa fórmula do social, do ambiental e do capital. Você não pode escorregar em momento nenhum, porque se o propósito era ambiental, a gente tinha que também era um negócio, era uma empresa, de maneira nenhuma era um instituto. Então, o capital desse negócio teria que ser lucrativo, ele teria que ser reinvestido e ele teria que gerar mais empregos, porque aí eu tinha o meu propósito lá de trás, conseguindo esse propósito, conseguindo esse resultado, que era gerar mais e mais empregos. Pode ir passando, Joana. Esse malabarismo chegou em 2019, uma empresa linda, com 100 e poucos funcionários, algumas lojas,
E a gente escuta de uma cliente, nos nossos 25 anos de empresa, uma frase que foi muito engraçada. Era que a Refazenda era como se fosse a Apple para ela. Era um projeto atrativo, funcional, e que tinha que se apaixonar pelo produto. E quem se apaixona não larga mais. Está aí os nossos iPhones na mão, né? Por mais que a gente não queira, eles estão na nossa mão. E a gente, quando viu isso, viu que a gente tinha um papel muito importante, que era de design. A gente apresentava um produto que, no meio dessa indústria toda da moda, ele se destacava pela história, pelo bom acabamento, pelos 20 e tantos anos de uso, ele já estava passando de geração em geração a roupa, e essa roupa tinha uma comunicação efetiva, porque cada roupa que a gente vende, a gente passa nela a história do produto e onde quer chegar. Essa maçã, ela vem de onde? Ela vem daqui, desse legado da alfaiataria. Foi uma história contada e construída pedacinhos em pedacinhos. Essa pessoa no centro da foto é meu pai. Ele hoje estaria com 100 e poucos anos, mas eu ainda tenho uma mãe, que é a foto seguinte, que completa, essa foto é da alfaiataria também, no Nordeste do Brasil, que é um legado muito grande da mão de obra artesanal, do negócio familiar. E essa é uma realidade da nossa região, muito mais do que um legado de indústria, é uma reengenharia do vestuário, é e um negócio austero. Em momento nenhum a gente pensou que essa fábrica iria se tornar uma fábrica grande, porque ela está no setor de moda. Essa é a minha mãe, que também é rendeira, completa 100 anos a semana que vem, e, no fundo, ela é a minha mentora a vida inteira, porque ela me mostrou que apesar do objetivo de dignidade, ela sempre teve um trabalho muito digno enquanto costureira, enquanto rendeira, e o fato de não ter ensino universitário me levou de que eu, no meu upgrade de ter o ensino universitário, eu daria escala a esse desejo de dignidade para essa população de rendeiras, alfaiates, crocheteiras, enfim, todos esses artífices manuais que o Brasil tem, que são milhares, e que eu seria porta-voz dessas pessoas. Isso era uma missão muito clara para mim, sempre foi, e que, através da minha empresa, eu tinha esse papel, esse desempenho. E aí a gente entra no sistema Refazenda de Produção, que ele explica um pouco a nossa gênese, de onde é que a gente vem. Ele poderia estar em outros segmentos, eu digo, eu poderia ser uma empresa de fazer comida, eu poderia ser uma empresa de fazer outros elementos, mas contanto que eu comunicasse o meu processo e também ele fosse claro para quem está comprando um produto. Esse sistema de produção, pode ir passando, João, ele tem um ciclo que ele começa na escolha da matéria-prima, mas ele também tem um repensar no meio do ciclo dele, que ele vai, na pesquisa e desenvolvimento do produto, a gente já define como vai ser o corte desse tecido, como vai ser o aproveitamento 100%. Essa simbologia do algodão é muito forte para dizer que o nosso produto ele sempre vem de fibras naturais, necessariamente não só do algodão, mas Eu ia perguntar para além do algodão, não é? Okay. Além do algodão, da viscose, da seda, do linho, okay, de fibras que não são sintéticas. Tá? Esse repensar foi muito forte lá atrás, porque qualquer pedacinho de pano que gerasse lixo, ele podia ser um produto e não lixo, e aí eu vou mostrar aí na frente, e às vezes esse lixo se torna, com design tão bom e tão lucrativo, com valor agregado, do que o próprio produto que gerou o lixo. É só repensar. Uma oportunidade criativa, diria, não é? Isso, repensar ele em tempo real, né? E não jogar esse lixo para outra pessoa resolver, ou jogar esse lixo para outros processos se acontecerem, sabe? Isso é o meu ideal de vida, é que cada pessoa que transforma em matéria-prima, ela pense dentro da cadeia 100%, já que ela tem criatividade para pensar sobre tudo. Então, pense também sobre o lixo gerado, né? Essa matéria-prima sempre foi agregada ao fazer manual. Parte da nossa produção, ela é manual. Ela passa por processos manuais de valorização do processo industrial e também como compensação.
Compensação é uma coisa muito rápida. Se a gente gasta tanto de energia para fazer uma roupa, a gente também tem que fazer tanto de mão de obra para compensar esse gasto de energia, sabe? Esse pensamento é incrível, é de facto, e já agora acrescento só uma coisa incrível que eu li, esta tangibilização da energia e Sim, noutras moedas, não é? Portanto, um e-mail consome tanta energia como uma lâmpada acesa durante uma hora, não é isso, incrível? Um incrível. e-mail, portanto, tudo gera impacto, não é? Portanto, quando começamos a ter um pensamento mais sistémico e Isso, realmente pensamos em intervir em todas as etapas da criação, da cadeia de valor, e tudo mais, há isso, todo um novo paradigma de pensamento criativo, não é? E isso. até empresarial. E eu até acho muito, Sofia, que a gente é muito romântico quando pensa no lixo, sabe? Nós Uhum. somos muito impactantes, os seres urbanos, nós somos muito impactantes. E quando a gente pensa em soluções sustentáveis, a gente é romântico, porque não quantifica isso, não faz essa proporção. Tá? Uhum. E isso era uma coisa que me preocupava, porque eu tive uma empresa no meio disso tudo. Antes de 30 anos, eu tive uma empresa de roupa, de camisaria, e essa camisaria deixava um resíduo muito bom. E quando eu olhava, eu dizia, eu vou fazer alguma coisa com esse resíduo, e não me separava dele. Não deixava ele ir embora, ele ficou ali. Ele foi se amontoando numa proporção que ele quase me asfixia. E aí me deu realmente a realidade do que eu provoquei ao longo de alguns anos, do lixo que eu represei junto de mim, para saber o que é que ele continha. Né? Uhum. Essa parte de reeducar a empresa é a mais difícil, é você reeducar cada ser humano para dar importância a isso. Cada pessoa que trabalha comigo, ela é reeducada para valorizar o fiapo de linha, o pedacinho de pano que resta do corte, a agulha quebrada, o uso do óleo na máquina. Então, esse olhar atento o tempo inteiro, ele cansa muito, porque é um processo educacional, é um Uhum. processo que o mundo está precisando. Pensar o que você está fazendo e como você está impactando, né? E depois Então, é um processo também lento, não é? Porque estar constantemente isso, a pôr em causa e estar constantemente nesta postura criativa de sobrou isto isso, e agora o que criar com isto é realmente um grande envolvimento com a questão. Não é? É fácil disto. isso. Isso. Agora, ele mostra que dá resultados quando você vê, por exemplo, uma roupa que usa o patchwork como parte dela, como parte manual e que valoriza, e, na realidade, esse pedacinho de pano emendado é o que dá o valor para essa roupa que a pessoa que compra, ela não tem tempo para fazer isso, ela valoriza isso. E aí, a pessoa que foi educada, ela percebe que o que ela fez não foi em vão, que o que ela fez de reeducação valorizou o produto. E esse preço não tem, ele é acumulativo ao longo da vida. Esse repensando, ele vai dar numa coisa, pode passar, Joana, ele vai dar numa coisa muito linda, que é isso aí. Isso aqui nada mais é do que o nosso upcycling em tempo real. Por exemplo, isso aqui seria lixo, e são colares. Então, a gente pega a nossa matéria-prima que a gente usa no dia a dia e, a partir de junções com resinas, com, com poliésteres, com outras bases, transformar isso no que a gente quiser, em colares, em cachepôs, em cestos, em chapéus. A gente faz muita coisa usando a nossa base de têxtil e, na realidade, esse produto gerado, às vezes, vale mais, o valor dele é maior do que a própria roupa que ele gerou. Isso é que é o incrível. A minha curiosidade aqui é sobre quem faz de facto estas peças, esta ressignificação sobre estes pedaços de tecido que sobram. Portanto, trabalham com uma rede de artesãos locais, com artistas. Qual é o processo colaborativo? Quer-nos falar um Eu, bocadinho? eu, eu trabalho com uma célula interna minha na fábrica, duas pessoas pensando comigo 24 horas. E aí a gente faz o protótipo e vai procurar parceiros que façam isso conosco. Né? Essas parcerias são artesãs, são associação de mães, são clubes que podem usar aquilo para vender para terceiros, mas também para fornecer para a gente. E a gente entrega a matéria-prima no quilo, mensurada, e recebe como produto acabado já com valor agregado, e reinsere no processo. Mas uma parte grande disso a gente faz dentro de casa. O que a gente faz para as nossas lojas e para o nosso produto, a gente faz todo dentro de casa como protótipo de ideação, né? Que ele pode ser multiplicado. Hoje a gente é um pouco fonte de inspiração aqui na região, a gente já sente isso, que a partir disso surgiram já vários pequenos criadores, pequenos estilistas reproduzindo essas ideias, porque elas se revertem em milhares de opções, sabe?
em você reverter uma matéria-prima a seu favor e transformar ela para o que você quiser, não se limitar para uma roupa, mas se limitar como uma base de criação, a base têxtil, ela é múltipla, né, no mundo, e para fazer isso. E quando ela se junta nesse trabalho manual do artesanato, é imbatível, porque a gente tem no norte do Brasil uma abundância de... Lili mostra parte desse acervo todo, ele parte do Nordeste e do Norte. E esse projeto manual ele envolve muitas mulheres, ele envolve o empoderamento feminino, a sustentação de famílias, e ele é longevo, ele é ancestral, ele vem de muitas gerações, e ele precisa só de alguém que perpetue ele. Não coleções estanques ou momentos de exposições, mas uma empresa que faça parceria o tempo inteiro. Então, a gente faz há 10 anos parcerias constantes com 10 cooperativas. A gente retroalimenta e as cooperativas também fornecem a nossa renda, sem que isso precise ser específico para a gente. Ela pode vender o mesmo produto para terceiros. A gente não pede exclusividade, a gente só faz idealizações do nosso produto. Esse ciclo que a gente mostra é, basicamente, pensar em produtos duráveis. Se eles são roupas duráveis, perfeito. Se eles são produtos que gerem desejo, melhor ainda. Se eles são atemporais, de alta qualidade, no fundo, eles têm que ter conteúdo. E eles são feitos à mão e com muito coração. Cada pessoa tem que botar nesse produto muito coração e muita alma. E essa história é contada sempre nas nossas etiquetas há muito tempo. Hoje, isso é mais comum de ver, mas a gente contava muito isso. E esse design desejo, ele também vai para projetos de revitalização. A gente tem um projeto criado há 3 anos, chamado Realce, e um outro chamado Reouse, que foi isso que chamou a atenção da ONU, Meio Ambiente, onde a gente dá uma nova cara para produtos já existentes. Por exemplo, esse vestido nosso aí, ele é um ícone, ele já tem algum tempo, e as clientes, às vezes, por tempo, passa de geração em geração, e o tecido vai se acabando, vai perdendo a cor. Ela volta ele para a gente resgata essa renda que foi feita manualmente. Uma pala dessa de renda leva 40 dias para ser feita. E aí a gente repete, pega essa renda e coloca no outro produto e vende para esse cliente, né? Ele tem a sensação, essa roupa durou o tempo que podia, a gente dá um upgrade no próprio produto e também acompanha a longevidade desse produto, acompanha ele no ciclo de vida dele, quanto tempo ele está durando. Uma enfermaria também do próprio vestuário, não é? Há uma enfermaria e cuida-se até até estender a vida ao máximo. Uma maravilha. Isso. E a gente mostra muito que a roupa é a sua segunda pele. Se você cuida da sua pele direito, com hidratantes, com a boa vitamina D, né? E faz isso, então cuida da tua roupa também com o mesmo cuidado. Toma cuidado com os sabões, com o tipo de lavagem, com a máquina de lavar que você está comprando para manusear as suas roupas, que geralmente é um processo que acaba muito rápido a roupa, sabe? E a gente não percebe. É sistémico, não é? E no limite, quase podemos trabalhar em conjunto com todas estas outras áreas, não é? Que afetam realmente o vestuário, como estas dos eletrodomésticos que acompanham a vida do produto. É? Isso. E a gente tem mania de culpar ou de culpar o sistema de moda, que ele é muito descartável. Ele é muito descartável porque a nossa postura também é descartável. Se a gente muda a nossa postura como consumidor, o sistema também tende a mudar. Somos da cadeia, sem dúvida. Isso é uma mensagem muito poderosa, porque efetivamente não temos o poder de escolher, não é? Sempre. Claro. Sempre. A gente já tem uma consciência maior, eu acho que hoje, na alimentação. Na alimentação a gente já está mais à frente. Mas no nosso vestir, que é a segunda fase mais perto nossa, a gente ainda está devendo um pouco essa consciência. Esses conteúdos, Joana, que você está correndo aí, volta um pouquinho. Esse conteúdo está muito ligado às nossas parcerias por perto. A gente sempre procura a nossa publicidade com parceiros. Por exemplo, tem um café de sombra aqui que é feito, exportado para o mundo, nosso parceiro chamado Iaguara, e a gente foi lá para a fazenda deles para fazer o nosso conteúdo, porque a gente sabe que soma. Toda vez que a gente faz um ensaio fotográfico, hoje a gente tem uma feirinha orgânica numa das nossas lojas, que foi fruto e start de uma coleção. A gente queria apoiar as feirinhas orgânicas, e aí, a partir de uma estampa e de uma coleção, a gente incorporou uma feira orgânica ao nosso negócio.
e ele serviu de decolagem. Existe já há 2 anos, é uma feira pequena, mas que está lá junto do nosso negócio. Pode ir adiante, Joana. Esses conteúdos publicitários estão muito ligados às nossas lojas afetivas. Por exemplo, na nossa loja afetiva, a gente tem muito o mobiliário achado em brechóis e garimpados em antiquários, que eles contam história. Nunca é uma loja nova, é uma loja feita de memórias afetivas, onde a gente sempre tem o espelho que a avó de alguém usou, a mala de viagem de outra pessoa, e que isso tudo ou foi doado ou foi adquirido em trocas e permutas, para que a gente fosse montando um lugar onde você chega e ele tem cheiro de história, ele tem cheiro de casa de alguém. Essas nossas lojas têm que ter esse abraçar. E isso já é um perfil, você imagina, há 30 anos. Então, quando se fala disso hoje, a gente sabia que a gente tinha um diferencial, por isso que a gente permaneceu. Mas eu não sabia que esse meu coração falava tanto da minha história e eu botava muito ela nessa marca, sem medo de ser feliz, como diz a música. E sabe que isso é também outra mensagem lindíssima para estes tempos de reinvenção, não é? Que é desprezamos esta ideia das nossas paixões, não é? Aquilo que realmente nos leva a fazer aqueles quilómetros extra, a nossa intuição, não é? No fundo Isso. já sabia e foi perseverante porque soube-se quase cedo demais, não é? Porque realmente foi preciso acreditar muito para ter a perseverança do mundo estar em sintonia consigo, não é? Portanto, tardou, mas chegou e realmente está a acontecer. Portanto, que quem sinta esta direção para algo novo, que a expresse, porque pode valer a pena, não é? E que seja paciente também. Isso. Seja paciente, faça uso de terapias para lhe ajudar a seguir adiante. Foram muitas terapias para me ajudar a seguir adiante, sem achar que eu era louca, ou sem achar que eu era um bicho grilo, sabe? Um ser em extinção, numa época em que ninguém falava disso. Claro, claro. E é verdade, e essa angústia do criador e do visionário também é um tema importante, porque é isto mesmo, porque é difícil, não é? A ser o primeiro a abrir o caminho, é tudo escuro, não sabemos se é um precipício à frente. Eu vi um dia desse um amigo, é a dor do pioneirismo. A dor do pioneirismo lhe acompanha a vida toda e ela é seu consorte, sabe? É seu companheiro. Esse design e desejo do produto, ele sempre foi inimigo do produto coitadinho. É assim, quando você faz um produto e não convence esteticamente, não tem desejo, sabe? O desejo que é design. A gente sempre soube que o produto tinha que vender pela cara dele, pelo desejo de ser adquirido. E depois vinha toda a história por trás. Enquanto a história não chegasse na pessoa, o produto tinha que vender enquanto produto, que aí o processo ia se retroalimentando. Então, a minha ligação com a moda mundial, com um ser cosmopolita, com a ideia de estar sempre antenada com as tendências mundiais de tecido, de recorte, de cores, isso sempre foi ordem do dia, sabe? Nem por estar no contexto mundial, nem se regionalizar, mas também falar, a partir de um contexto regional, de uma roupa cosmopolita. É que a roupa é linda, intemporal, é eu que falo agora, não é? Da intemporalidade. Sim, isso. A roupa tem a temporalidade, porque a gente tem um depoimento da nossa rede de clientes, que são sócios da marca, e que essa marca, essa roupa, às vezes você deixa lá, daqui a pouco ela volta à moda de novo, e aí ele volta a usar com toda com toda a autoestima que a roupa tem. A gente está sempre voltado. Essa temporalidade também foi uma opção ligada à tropicalidade do país em que a gente está. Das vezes em que a gente teve que falar sobre um clima frio ou sobre roupas para frio, eu não abri mão, porque a gente estava num hemisfério tropical e que a gente tinha que vender essa tropicalidade, essa energia das cores, a energia do sol, e que é tão necessária no mundo inteiro, né? De quem está nessas regiões tropicais. Esse fazer à mão da renda e das cores dela, da perfeição disso, leva a que a gente pense que é uma marca feita com alma e com calma. Sempre. O ritmo dessa marca sempre foi esse. Então, por vezes, a gente tentou entrar no calendário de moda, de desfile e tal, e a gente não conseguia, porque a renda não ficava pronta na data ou porque a gente tinha um outro calendário manual de respeito a horários e timings com pessoas que não eram da indústria da moda. Isso deixou a gente num hiato e que a gente teve que se inovar o tempo todo. E o que foi essa inovação para a gente?
Quando a gente completa um período de empresa já madura e tudo mais, a gente pensou que a gente podia inovar em projetos internos. É quando eu volto para criar essas possibilidades do reuse, que cada roupa da gente, a gente fabrica várias peças dupla face, que você pode usar o maior número de vezes possível e trocar ela, mudar de face, sem que ela precise ser lavada constantemente. Ou que você mude a face numa mesma roupa, estando em lugares no mesmo lugar, mas com a mesma... Isso é uma reengenharia. Você está pensando no vestuário e pensando na forma interna da roupa que ela pode vir para o direito da peça. E, ao mesmo tempo, assessorar o nosso cliente que ele pode usar aquela peça de várias maneiras. A gente tem hoje um desafio que é o nosso cliente pedindo para ressignificar outras peças de outras marcas. A gente ainda não chegou lá, mas a gente faz essa ressignificação das nossas peças internas. Aí, exemplo, Sofia tem um vestido, um pretinho básico, que é nosso, já fazem 10 anos, e ela quer dar um upgrade. Ok, ela vai nas nossas lojas, a gente conversa e a gente dá um upgrade. Mas Sofia também quer dar um upgrade num pretinho básico dela, da Chanel. A gente ainda não tem isso, mas a gente está sendo pedido que faça isso, porque a gente tem uma ideia de ressignificação para roupas que ela pode expandir para outras marcas. E a gente está preparando algo que sirva para isso, para dar longevidade. É um belo projeto, é uma fantástica ideia, sem dúvida. E convidar também sim, outros grupos a co-criar convosco. Esse é outro projeto que poderíamos pensar. Isso. Já estou com ideias. Perfeito. A gente, o bom dessas trocas é que tem uma coisa que provoca em cada um de nós, assim, por que não? Vamos fazer, por que não? Né? É isso mesmo. Esse realce, se vocês não... A marca Refazenda foi uma grande generosidade de uma música de Gilberto Gil, né? A gente tem registrado essa marca, o que é uma maravilha. E o realce também é outra música dele. Então, ele inspira sempre com as músicas, com a musicalidade, que a gente batisme os nossos projetos. E esse projeto de recriar possibilidades é com a nossa própria roupa. A gente tem um desafio que o cliente não quer desapegar da roupa, mas ele quer um ressignificado para ela. Por exemplo, é um macacão, ele quer transformar numa calça. Ele tem uma calça, quer transformar numa bermuda para o verão. Ele tem um casaco, mas ele quer cortar as mangas para transformar numa blusa. E aí a gente abre a temporada, o workshop, chama isso, e a gente tem já uma experiência bem... Agora, com a pandemia, a gente parou, porque ainda é um laboratório muito presencial, muito físico, tem uma troca de emoções muito grande. A pessoa está trazendo para a gente toda uma história da roupa dela para a gente ressignificar. E a gente apresenta esse quadro aí de resultados, que ele foi do final de 2019. No 2020, a gente não pôde fazer, porque a pandemia começou logo no início, mas em 4 workshops realizados, a gente atendeu 90 clientes. A gente teve 500 metros de tecido a menos em lixões, porque a gente teve a roupa revitalizada. A gente teve 285 peças realçadas, a partir desses 90 pessoas, e o que mostrava para 2020 é que a gente ia triplicar essa ação imediatamente, porque tinha muito desejo das pessoas em fazerem isso. E a gente já estava adequando a nossa fábrica para ter uma célula só para pensar esse projeto, tá? Porque ele tem uma demanda grande e a gente está... Na pandemia parou, mas a gente tenta reiniciar. E a gente tem um outro projeto delicioso, que é a vinda de 2 netos, Chico e Bento, e a gente recomeçar a fazer uma marca a partir deles. Eu comecei a fazer roupinhas para eles, com pedacinhos de panos que eu antes fazia elementos para casa, eu comecei a fazer roupas. E aí eles entraram, a Chico e Bento entrou na produção, e entrou dizendo assim, vamos fazer tudo certinho, do comecinho outra vez, sabe? Começando uma linha desde o infantil, mas começando a fazer toda lúdica, com explicações, e que essa geração talvez seja a que dê continuidade. A Refazenda está na 2ª geração, e quem sabe vá para a 4ª, com uma ideia de afetividade, de amorosidade, trazida de pai para filho. Então, esses meninos vivem na fábrica, brincando com botão, com linha e tudo mais, como eu fiz na alfaiataria do meu pai, para que esse trabalho se torne digno e que ele ache alegria onde muita gente só vê trabalho, né? Que ache educação, ache uma filosofia onde muita gente acha que é sacrifício e a gente acha que é um mundo mais alegre e feliz que a gente tem, é esse espaço de criação.
essa história ela tem continuidade. Esses são meus 2 filhos, e que a gente une isso tudo. Essa alta tecnologia que todo dia a gente vive a busca de romper essa nossa idealização de lixo zero, esse reconhecimento por parte da ONU, da ONIPLANET, do projeto ONIPLANET, que reconheceu que a gente tem uma longa história para contar, e o que faltava no mundo. Você imagina, uma empresa do Nordeste do Brasil ser destaque na ONU Meio Ambiente. Por quê? Era uma empresa de 30 anos que se manteve fiel ao longo disso, tem um produto e uma história a ser contada, e é pioneira nessa contação dessa história e na resistência a várias economias e a várias histórias do planeta, ora descartando, ora valorizando e tal. Isso foi em 2019 e levou a gente a ativar mais ainda a nossa paixão pelo que faz, sabe? Ele reacendeu essa chama. A gente foi chamado já 2 vezes para, na própria ONU, contar essa história e, com isso, dar uma amplitude a esse projeto e mostrar que ele é possível e provar para esse mundo da moda que o nosso negócio não é uma empresa de moda, é um negócio que veste o propósito, mas que não deixa de ter lucro, que não deixa de ser rentável e que renova o ciclo, né? Essa família que está aí são parentes, amigos, modelos, estilistas, todos são os colaboradores, e a gente sempre faz os catálogos, os ensaios da marca com as pessoas internas. A gente nunca usa um modelo muito diferente, porque a gente quer vender um comportamento, uma mensagem. Sim, a sua conta de Instagram é muito engraçada e é de facto uma mensagem tão positiva, porque as mulheres são lindas, são reais, são todas autênticas e iguais a elas próprias, não é? E os modelos também são lindos e há realmente muita alegria, muita elegância e muito poder feminino. É uma belíssima lição e passa imediatamente. Há de facto uma aura. É muito bonito. Que bom, obrigada. Eu fico muito feliz em ter compartilhado isso. Quero participar desse projeto. Joana e Sofia, contem comigo. Ai, que bom! E quem quiser mais alguma coisa, a gente tem um site, a gente vive tentando passar essa história no site. Ultimamente a gente teve vários insights para seguir com isso, e estou à disposição e agradeço muito esse compartilhamento. Magda, a gente vai conversar. Nós temos este movimento também em Portugal, temos algumas lojas também já de cariz social, apoiado pelas câmaras municipais, e eu não tenho uma dúvida, eu quero trazer tudo isto como inspiração aqui para o nosso país, e eu acho que vamos criar aqui sinergias incríveis. Nós estamos a gravar e imediatamente a seguir a terminar esta conferência nós vamos partilhar todo este conteúdo. Então, a gente vai falar, tá bom? Muitos parabéns, vai ser uma inspiração imensa para muitos amigos meus, designers e pessoas que estão a trabalhar nesta área. Sim, obrigada. A questão de humildade e de força é algo que move imenso. É de facto a sua lealdade, a sua generosidade, a sua calma para ir longe, não é? Só vamos depressa, mas juntos vamos mais longe. Obrigada. Obrigada também.